Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês sobre vela de força. A vela de força que a gente mais usa no nosso operacional é a vela que rompe lote, tá? Ó, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem uma reversão da compra para venda. Para a gente identificar uma vela que rompe lote, uma vela de força, a gente precisa saber aonde que o lote começa a defender. A gente sabe que quem fecha uma vela verde é o vendedor. Ele se posiciona aqui, fecha essa vela verde. Como é uma reversão da compra para venda, a gente identifica o ponto mais alto dessa reversão. No caso, seria esse pavio da vela verde aqui, ó, tá? Então, para a gente ter uma vela de força, eu preciso ter uma vela que faça o rompimento desse pavio aqui, que é o ponto mais alto desse lote, certo? Beleza. Então, como que deve ser esse rompimento? Esse rompimento tem que ser com o corpo, assim, ó. Essa vela aqui, ela já é uma vela de força, tá? Porque o fechamento dela ficou acima do ponto mais alto dessa reversão, rompendo esse lote, tá? Então, isso aqui para nós já é uma vela de força. Se ela tiver pavio aqui, também é uma vela de força. Se ela tiver pavio em cima e embaixo, também é uma vela de força. Se o pavio embaixo for além do pavio da vela anterior, continua sendo uma vela de força. Tá, e se eu não tiver pavio na parte de cima, continua sendo vela de força? Sim, continua sendo vela de força. Tá, se eu não tiver pavio em cima e o pavio embaixo não for além dessa vela aqui, ó, continua sendo uma vela de força? Também continua sendo uma vela de força. E se eu não tenho pavio aqui, também é uma vela de força. O que a gente precisa entender é que para ser uma vela de força, nesse caso aqui de alta, o fechamento dessa vela verde tem que ficar acima do ponto mais alto dessa reversão, que é o lote, tá? Aí sim eu tenho uma vela de força. Nesse outro exemplo aqui, ó, a gente vai identificar também o ponto mais alto dessa reversão, tá? No caso aqui, ó, não é o pavio da verde, é o pavio da vermelha. Então, para a gente ter uma vela de força, o fechamento dessa vela aqui, ó, tem que ficar acima do ponto mais alto dessa reversão. Nesse exemplo aqui, foi esse pavio da vela vermelha, certo? Tá, mas e se eu tiver esse exemplo aqui, ó? Vamos supor que essa vela não rompeu esse lote, mas a próxima vela rompeu. Isso aqui também é uma vela de força? Sim, é uma vela de força. Não precisa necessariamente ser a vela seguinte à vela vermelha, tá? Pode ser a segunda, a terceira, a quarta vela. O importante é que o fechamento da vela verde tem que ficar acima desse ponto mais alto. Por exemplo, aqui, ó, a gente faz a marcação do ponto mais alto. Vamos supor que o preço desceu aqui. Aí ele está subindo. Depois de um tempo, aí sim eu tenho uma vela verde que faz isso aqui, ó. Continua sendo uma vela de força? Sim, continua sendo uma vela de força. O que importa para a gente é que o fechamento dessa vela aqui, ó, dessa vela verde, ficou acima do ponto mais alto. Se ela tem pavio ou não, não importa. O importante é que o fechamento ficou acima desse ponto aqui, ó, certo? Ela pode ter pavio embaixo, pode ter pavio em cima, pode ter pavio só embaixo ou só em cima, tá? O importante é que o fechamento fica acima do ponto mais alto, beleza? Um outro exemplo aqui, pessoal, ó. Vamos supor que eu tenho um final de taxa de compra e na sequência vem uma vela de comando de baixa. Aonde que eu faço a marcação? É bem nesse ponto aqui, ó, tá? Para a gente ter uma vela de força de compra que rompe o lote, fechamento tem que ficar acima desse ponto aqui mais alto, que no caso é essa divisão de taxa aqui. Se o fechamento ficou acima, aí sim a gente tem uma vela de força. Ah, e se eu tiver esse exemplo aqui, ó, o corpo ficou abaixo, mas eu tive o rompimento com o pavio. Isso aqui não é vela de força, tá? Vela de força é somente quando o fechamento dessa vela fica acima do ponto mais alto. Isso aqui não é vela de força. Pode o pavio lá para cima, tá? Não importa. O fechamento é que tem que ficar acima desse ponto mais alto. Só com pavio não é vela de força, beleza? Esses três exemplos aqui, ó, agora é na parte da venda, tá? Para a gente ter uma vela de força de baixa, a gente precisa identificar o ponto mais baixo de um lote, certo? Aqui eu tenho uma reversão da venda para compra, então a gente vai identificar o ponto mais baixo desse lote, que é esse pavio aqui, certo? O ponto mais baixo desse lote é essa vela verde aqui, é o pavio dessa vela verde. Então a gente faz a marcação aqui. E o ponto mais baixo desse lote é a nossa divisão de taxa aqui, ó, certo? Para eu ter uma vela de força de baixa, é a mesma coisa da vela de força de compra. A gente precisa que o fechamento da vela vermelha fique abaixo do ponto mais baixo, certo? Pode ter pavio em cima?
sem ter pavio embaixo? Pode. Ela é uma vela de força. Pode ter pavio só embaixo? Pode. Continua sendo vela de força. Pode ter pavio em cima e embaixo? Melhor ainda. Esse pavio pode ir lá em cima e esse aqui bem pequenininho? Pode. Continua sendo vela de força. Para ser uma vela de força, só o fechamento estar abaixo do ponto mais baixo aqui, ó, certo? Aqui é a mesma situação, ó. Eu identifico o ponto mais baixo, que é a mínima dessa vela verde, e o fechamento ele está abaixo desse ponto aqui, ó. Então, isso aqui para nós é uma vela de força. Pode ter pavio em cima e embaixo, só em cima ou só embaixo, ou pode ser careca. E nessa situação aqui, ó, ele só precisa que o fechamento fique abaixo dessa divisão de taxa, certo? Agora, um ponto importante que eu quero passar para vocês é que a vela de força, ela não importa o tamanho, tá? Se ela fizer o rompimento dessas posições aqui, ó, esse ponto mais baixo, ela já é vela de força. Porém, o que é importante a gente relevar? Aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer um exemplo nesse aqui, mas ele funciona para todos, tá? Vamos supor que eu tenho uma vela de força, que ela rompeu o ponto mais baixo, porém ela ficou assim, ó, muito próximo. Ela rompeu. Só que tá vendo que esse corpinho aqui, ó, ele não fez um rompimento considerável. Ele continua sendo vela de força. Porém, o que eu quero falar para vocês, deem prioridade para aquela vela de força que faz um rompimento considerável. Por exemplo, assim, ó, que o corpo dela fica um pouco mais abaixo dessa última posição aqui, ó, dessa posição mais baixa. Essa velinha aqui, como eu falei, ela é uma vela de força. Porém, tá vendo que o corpinho dela tá muito pequeno, tá muito próximo desse pavio aqui, ó. Então, assim, ó, dê prioridade para esse tipo de vela de força aqui, ó, tá? Que o fechamento dela fique um pouco mais abaixo dessa última posição, dessa última mínima aqui, ó. Aí sim é uma vela de força legal. Esse tipo de vela de força aqui, ó, ela é considerável, mas tá vendo que ela tá muito próxima? Então, assim, dá preferência para esse tipo de vela de força, sim, ó. Dê prioridade para as velas de força que o fechamento fique um pouco mais abaixo da mínima aqui, tá? Essa é uma das velas de força que a gente usa no operacional. Se vocês quiserem que eu traga mais um vídeo sobre vela de força, deixe nos comentários aí. Então, esse foi o vídeo para vocês. Se quiser deixar um like, se inscrever no canal, porque toda semana eu estou trazendo vídeo novo, seja operando ou explicando algum tema desse operacional. Beleza? Conto com vocês. Até a próxima. Falou!